através das palavras liberadas e faladas aqui, que nada do coração humano seja liberado, mas que tudo venha do Senhor, que tudo seja teu, para a tua glória, para o louvor do teu nome. Cumpre os propósitos e os projetos do Senhor no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler o capítulo todo, mas o que nos interessa são alguns versículos no final do capítulo. E hoje eu quero falar sobre obediência no sofrimento. Isaías capítulo 53, nós vamos ler os 12 versículos do capítulo. Amém? Eu estou lendo aqui na NVI, Nova Versão Internacional. Isaías, todo mundo achou? Isaías capítulo 53, do versículo 1 ao 12, diz assim: quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Portanto, ele derramou a sua vida até a morte,
e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Glória a Deus. Esse texto é tão maravilhoso e tão poderoso, mas ele nos fala de uma realidade. Sempre que falamos sobre ele, falamos sobre como Jesus foi o instrumento de Deus para a minha salvação e para a sua salvação. Jesus foi o instrumento de Deus para a salvação e para a cura de todo aquele que crê. Amém? Mas eu quero hoje trazer uma ênfase em outra parte desse texto. No sofrimento de Jesus e na escolha de Deus de fazê-lo sofrer. Porque diz o texto: foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a prole, prolongará os seus dias. Às vezes nós olhamos para esse texto e pensamos nele aplicado apenas à vida de Cristo. E é verdade, o Senhor escolheu entregar Cristo para morrer por nós. Cristo, Jesus Cristo, também escolheu se entregar. E quando ele estava ali no Getsêmani, ele disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Quem lembra dessa oração? Conhecida. Mas a segunda parte da oração fala de um lugar de obediência. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus estava deixando claro para o Pai ali, dizendo: a minha vontade é não ter que passar por isso, Pai. Mas não seja feito aquilo que eu desejo, porém eu me submeto para que a tua vontade, a vontade de quem que foi feita na cruz? A vontade de quem que foi feita na cruz? Do Pai. Não foi a vontade de Jesus. Ele queria obedecer o Pai e ele escolheu andar em obediência, mas quando ele chegou diante do sofrimento, ele disse: uau, Senhor, Pai, tem jeito de fazer de outro jeito? E o Pai disse: não, filho, é deste jeito que nós vamos fazer. E ele escolheu se submeter à vontade do Pai, porque o Pai escolheu que ele sofresse, para que trouxesse cura para você, para que trouxesse cura para mim. E nós olhamos às vezes para este texto e pensamos nele apenas na perspectiva de Cristo. Mas eu quero dizer para você que algumas vezes Deus permite na sua vida o sofrimento, e algumas vezes Deus te leva para lugares de sofrimento, lugares de obediência, mas esta obediência vai trazer para você grandes batalhas, grandes angústias, grandes dores e grandes sofrimentos. Às vezes o Senhor te chama para um projeto, para uma proposta, para um desafio da parte dEle, que vai te moer. Vai desconstruir você todinho para depois reconstruir. Vai te mostrar todas as suas fragilidades e incompetências, até que você se torne totalmente dependente dele. Vai te levar para um lugar de vulnerabilidade, de impotência. Às vezes o Senhor vai te levar, vai te chamar para um lugar de obediência que vai moer você, que vai te causar muitos sofrimentos. E ele vai olhar e dizer: essa palavra pode
parecer dura. Contudo, foi da vontade do Senhor fazê-lo sofrer. Por que você acha que foi da vontade de Deus fazer Jesus sofrer, para que um propósito maior acontecesse, mas na sua vida tudo vai ser sempre um mar de rosas, tudo perfeito, nenhum sofrimento. E aí tem uma teologia que diz assim, que se você está sofrendo, deve ser porque você está em pecado, ou então é o diabo que está te atribulando. Se o diabo estiver te atribulando, você repreende ele. Se você estiver em pecado, você arrepende e conserta. Mas às vezes você está certo e ainda assim você vai passar por sofrimentos, porque alguns lugares de obediência vão desnudar a sua alma, vão transformar o seu coração, vão te mostrar a sua fraqueza e vão te ensinar o caminho da obediência e da cura, para você e para os outros. Eu me lembro de uma descrição bíblica, quando fala lá sobre os valentes e os guerreiros de Davi, e fala de um homem que estava lutando, e a Bíblia diz que ele lutou tão bravamente, ele sozinho venceu mais de 800 homens. E a Bíblia diz que quando terminou, você acha que um homem sozinho, que venceu mais de 800 homens numa batalha, Deus estava com ele? O que você acha? O homem que estava ali, e ele venceu sozinho 800 homens numa guerra, Deus estava com ele? Mas a Bíblia descreve que quando terminou aquele dia, a mão dele estava apegada à espada. Espada e carne eram uma coisa só. E a Bíblia descreve que a mão dele não se abria, não conseguia abrir para tirar a espada. Metal e carne eram uma coisa só. Quem aqui já ficou com a mão segurando muito tempo numa posição só e depois o braço doeu, a coisa doeu, você falou, meu Deus do céu, não aguento. A Bíblia fala que ele segurou aquela espada todo dia. Ele aprendeu a manifestação do poder de Deus, mas ele pagou um preço de sofrimento e de dor para que aquilo acontecesse. E às vezes nós temos as expectativas e oramos e clamamos e dizemos, Deus, se revela a mim, manifesta o teu poder, faz as coisas acontecerem. Glória a Deus! Mas algumas vezes você será levado por um caminho de obediência que vai moê-lo, que vai fazer você sofrer. E não é porque Deus é mau, Deus é sempre bom. Nós vamos falar um pouco sobre isso nos próximos meses, os próximos 3 meses. A partir do mês de março, nós vamos falar sobre os atributos de Deus. E um atributo do Senhor, ele é sempre pleno, e o outro atributo de Deus sempre reforça, um atributo sempre reforça o outro. A bondade de Deus, ela é plena e absoluta, mas a justiça de Deus não torna a bondade de Deus fraca, a justiça de Deus só fortalece a bondade de Deus. E a bondade de Deus só fortalece a justiça de Deus. Ou o amor. Bom, mas isso é tema para próximas ministrações. Quando Deus, às vezes, nos chama para determinado caminho, você precisa escolher obedecer, apesar do sofrimento. Existe uma ideia errada dizendo assim, mas se eu estiver sofrendo, se eu estou infeliz, porque eu não estou sentindo bem, está doendo, não deve ser de Deus. Não, querido, às vezes está doendo e é Deus tratando no seu coração e tirando aquilo que precisa ser tirado.
tratando na sua vida e tirando aquilo que precisa ser tirado. Algum tempo atrás eu estava orando e eu falei, e estava numa situação de muita batalha e muita dor e muito sofrimento, e eu falei, Deus, tem misericórdia de mim, está doendo muito, isso aqui que o Senhor me mandou fazer está muito difícil. E eu fui orar e Deus me deu essa palavra: a mim agradou moê-lo e te fazer sofrer. Eu falei, oh Jesus, não era essa a palavra que eu esperava. E eu falei, Senhor, mas então qual que é o propósito disso? Porque o Senhor é bom, Deus não quer te fazer sofrer só porque eu estou lá agora, vou divertir. Deus não é aquele garoto malvado, né? Aquele cara malvado, fala, não, vou jogar a dor num pouco, vamos jogar um pouquinho de dor ali, tá? Vamos ele sofrer. O texto, a palavra de Deus nos continua e nos fala lá em Hebreus capítulo 5. Abre lá. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 7, diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Pausa, até aí. O que está dizendo aqui? Aquele que o podia salvar da morte, Jesus ofereceu orações e súplicas com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte. Mas ele foi totalmente submisso àquele que o podia salvar. Versículo 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Diz aqui o texto que Jesus, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Às vezes você acha que você está obedecendo, até que Deus permite ou Deus traz sobre você determinadas situações onde você entende que a obediência é um passo além daquilo que você está fazendo. Que obediência não é só ir lá e fazer mecanicamente as coisas que precisam ser feitas, mas o seu coração também precisa estar naquilo que Deus te mandou fazer. E se não estiver naquilo, esteja em Deus, em reverente submissão, como Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer. Fala comigo, aprendeu a obedecer. Deixa eu te falar. Se Jesus, que é Jesus, ele aprendeu a obedecer por meio do sofrimento, você acha que você vai aprender a obedecer só sem sofrimento? Se Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento, você acha que dá para você obedecer sem sofrer nada nessa vida? Hein? Não, querido. O sofrimento vai te ensinar a obediência. É assim na vida das crianças. A Bíblia diz
para a gente não poupar a vara nas crianças. Você fala, mas eventualmente você precisa deixar, não coloca o dedo aí porque está quente, eventualmente você vai ter que deixar, encostar o dedinho lá e dar um grito. Ah! Não pode colocar o dedo lá porque está quente. Depois disso, a criança diz, não, lá é quente, não pode ir. É quente, papai, é quente, papai. Quem já ouviu isso? É quente, faz dodói. Às vezes, ela vai fazer uma coisa que é perigoso e você diz, não faz, e por fim você chega assim, ela precisa ser corrigida com vara, e ela vai sofrer a dor da disciplina agora, para que ela não sofra a dor da ferida que aquilo ali pode causar nela. E algumas vezes Deus vai fazer na sua vida a dor da disciplina para que você não sofra a dor da ferida que aquela coisa pode te causar. E muitas vezes o Senhor coloca diante de nós desafios que vão nos fazer sofrer, que são difíceis, que são duros. Alguns, talvez você chegue lá naquele ponto, dizer, Senhor, por favor, tem jeito de ser de outro jeito. E Deus diz, talvez vai dizer para você, não, filho, não tem jeito. Continua aí que eu estou te vendo. Eu estou com você todos os dias, mas você vai precisar passar por isso. A Bíblia fala que Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna. Jesus, como homem, ele foi aperfeiçoado, ele amadureceu, ele caminhou em conhecer a Deus e andar com Deus como homem. Jesus é 100% Deus, mas quando ele veio aqui à terra, ele era 100% homem. E como 100% homem, ele precisou aprender a obedecer. Ele não foi desobediente, mas a natureza humana dele não estava propensa à obediência o tempo inteiro. Você consegue entender? Ele não foi desobediente, mas por causa da sua natureza humana, a natureza humana de Jesus não estava propensa a obedecer. A nossa natureza humana não está propensa a obedecer a Deus ou mesmo às leis naturais da física, da biologia. Vamos lá. Biologia, a ciência diz que é necessário a gente fazer um exercício, né? Para manter a sua vida saudável. Alguém tem dúvida de que isso é um consenso científico, que é uma lei da biologia, que você como pessoa, como físico, né, como pessoa física, precisa manter uma atividade física na sua vida para te manter saudável. Todo mundo concorda que esse é um princípio? Ok? Ok. É natural para você fazer isso? Você levanta todo dia de manhã, nossa, quer dizer, ai que vontade de correr, de suar, ai que vontade de fazer exercício até. Você levanta todo dia assim? Você levanta assim, você fala aí que nós vamos. Pode até ser que um dia ou outro, né? O dia do futebol, o dia da coisa, você levanta, hoje eu vou até dar uma aquecida. Mas no dia a dia, às vezes a sua carne está dizendo, não, para com isso. O mesmo princípio acontece nos princípios da nossa vida espiritual. Amém? Você precisa aprender a obedecer. A Bíblia fala que Jesus,
ele olhou o que ajudava Jesus a manter-se nesse lugar de obediência. O que ajudou Jesus a manter-se nesse lugar de obediência? Diz aqui o texto, versículo 11 de Isaías 53. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. A Bíblia fala que Jesus, ele olhava para os frutos que ele teria. Ele olhava para a sua vida e dizia: uau, fulano vai ser salvo. Beltrana vai ser salva. Ciclano vai ser restaurado. E por causa da alegria que lhe estava proposta, ele perseverou em obediência. O que te faz perseverar em obediência? A promessa do Senhor de que você vai colher um fruto maravilhoso da sua obediência. Querido, às vezes algumas coisas que o Senhor vai colocar diante de você, vai te exigir. Vai te exigir renúncia, vai te exigir arrependimento, vai te exigir conserto, vai te exigir maior esforço para obedecer. Às vezes Deus te envia para um trabalho, você diz: ah, Jesus, que ótimo, até chegar lá. Aí quando você chega lá, você fala: Deus, eu não queria conviver com esse camarada que mora na mesa do meu lado, não. Deus, eu não queria ter que fazer essas coisas desse jeito. Deus, eu queria ser professora, mas é assim, só com aluno obediente. Né? E aí Jesus coloca aquelas pessoas, aquelas pessoas para serem seus alunos, né? E aí você precisa fazer uma escolha de obedecer. Mas obedecer vai te causar sofrimento? Vai. Talvez alguns dias você vai para o serviço chorando, ou volta dele chorando, talvez você volte dele chorando. Mas neste lugar de obediência, Deus vai tratar com você, Deus vai preparar você, para que você possa viver aquilo que Ele tem para a sua vida e para a vida do outro. Neste lugar de obediência, às vezes, o preço que precisa ser pago, para que o outro consiga enxergar a Deus, o preço de salvação Jesus já pagou, amém? Mas às vezes a pessoa precisa conseguir enxergar Deus. E ela vai enxergar Deus através de você. Mas ela vai cuspir na sua cara. E você vai ter que dizer assim: querida, não faz isso não. Eu te amo. Vai botar o pé para você tropeçar. Você vai cair, ralar o joelho, quebrar uns dentes. E dizer: eu continuo te amando. Às vezes ela vai colocar uma arma na sua frente e dizer assim: eu vou te matar e nada vai mudar. E você vai ter que dizer para ela assim: você vai me matar se Deus permitir. Se Deus não permitir, você não me mata, mas indiferente de você me matar ou não, eu te amo, porque eu escolhi te amar. E isso não muda. Se eu morrer, eu morro te amando, e porque Deus quis que eu morresse. Se eu viver, eu vou viver te amando, porque Deus quis que eu vivesse. Você precisa entender que alguns lugares, algumas propostas vão exigir de você esforço para obedecer. Deus, mas não é possível, eu tenho que conviver com André. Nem Jesus, tem misericórdia.
né? E aí você ainda vai ter que continuar nesse lugar. Eu quero dizer para você que algumas vezes você vai passar por dores e sofrimentos. E ainda assim, é a vontade do Senhor, é a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor. Amém? Você precisa entender e escolher obedecer a Deus. Deus está nos chamando para esse lugar de obediência. Uma obediência que se dispõe a obedecer, mesmo no sofrimento. Deus, mesmo que seja difícil, mesmo que seja duro, mesmo que seja complicado, papai, eu escolho obedecer. Eu vou perseverar por causa da alegria que me está proposta. Amém? Eu vou perseverar porque eu amo o Senhor, por causa da reverente submissão. Amém? Olha, quando a gente caminha, e você está começando com o Senhor, algumas coisas o Senhor vai tratando de maneira mais leve com a gente. Mas quando a gente caminha com maturidade, você precisa agir com maturidade. Você não levanta todo dia e vai trabalhar porque você está todo dia animadaço para ir trabalhar. Alguns dias você pode até estar animado ou animada para trabalhar, outros dias você quer ficar dormindo. Mas porque você escolheu andar naquilo, você levanta e vai. É a mesma decisão com o Senhor. É um tempo de você decidir obedecer a Deus, aconteça o que acontecer. É um tempo de você decidir obedecer a Deus, se tudo for tranquilo, suave e fácil. Amém? Mas é um tempo de você decidir obedecer a Deus, mesmo se for muito difícil para você. Mesmo se isso te causar dor. Mesmo se isso te lembrar feridas, marcas e mágoas de muitos anos atrás, que você preferiu ou preferiria não mexer, não tocar, não responder, não fazer. Você precisa escolher andar em obediência. Eu quero orar com você. Aleluia. E você precisa crer na bondade do Senhor, porque o Senhor nos ama. E mesmo quando Ele escolhe te levar a um lugar de obediência que gera sofrimento, isso ainda é uma expressão do amor do Senhor. Aleluia. Vamos orar. Eu quero te chamar para você se colocar diante de Deus. Não é para vir aqui, é para você e Deus orar. Deus, mas receber essa pessoa na minha casa vai abrir mão da minha privacidade. Vai. Mas a hospitalidade inerente aos santos. Jesus não fez o que fez porque Ele queria ficar confortável, Ele fez o que fez porque Ele queria agradar o Pai. Você está sendo chamado para agradar o Pai. A gente precisa andar num lugar de obediência maior, uma obediência mais madura, mais profunda,
mais responsiva diante de Deus, que alcançarão frutos maiores, mas que falam de um lugar ainda maior. Eu não sei a dor e o sofrimento que você está passando. Eu não conheço, mas o Pai conhece. Mas o Senhor está te chamando para ser obediente, mesmo no meio do sofrimento. Mesmo acontecendo aquilo que você não gosta, aquilo que você acha que você não dá conta, aquilo que você acha que você não consegue fazer, a graça do Pai estará com você para te ajudar nesta caminhada, no nome de Jesus. É hora de você orar em Deus e de você escolher caminhar em obediência. Às vezes Deus vai te mandar ficar em lugares que você não quer ficar. Eu lembro que em 2013, janeiro de 2013, eu e Edna tivemos um tempo sempre de oração, jejum no início do ano, e orando, falando, Deus, e nós falamos com Deus, Deus, lá na família de Deus está tão ruim, a gente não quer congregar lá. A gente podia ir para outro lugar, o Senhor podia nos levar para outro lugar. A gente não está se sentindo parte daquele lugar, a gente não se sente, não está fluindo. Nós fomos orar, falou, Deus, fala com a gente. Deus falou com a gente, ótimo, fica lá. Falei, Deus, fica lá, lá é o lugar que eu quero que vocês fiquem. Mas a nossa obediência naquele tempo de incômodo que o nosso coração estava, nos trouxe até o lugar que a gente está hoje. Às vezes Deus vai te mandar ir para lugares para onde você não quer ir. Deus, eu queria tanto ficar, dizendo, tudo bem, mas é hora de você ir. E a gente anda em obediência àquilo que o Senhor nos fala. Senhor, olha para a tua igreja, Jesus, e faz de nós uma igreja obediente, uma igreja que não reclama, uma igreja que segue o exemplo de Jesus, que como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, não abriu a sua boca. Senhor, livra-nos de reclamarmos, de murmurarmos, de dizermos que a gente não dá conta, e de falar o que não deve. Livra-nos disso, Deus. Dá-nos um coração submisso à tua voz, dá-nos um coração pronto a obedecer, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio do problema. Senhor, nós queremos te obedecer, nós queremos andar em obediência e chegar ao lugar que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, nos faz aprender a obedecer, nos ensina o caminho da obediência, Senhor, e por mais difícil que seja, quando necessário passar por sofrimento, Jesus, nos ajuda nesse caminho e nos ajuda a perseverar para passarmos e chegarmos do outro lado com os feixes na mão, dizendo, Senhor, nós fizemos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eis-nos aqui, recebe a nossa oferta de adoração. Nos dá esse coração pronto diante do Senhor. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Eu quero orar por aquelas pessoas que estão passando por momentos de sofrimento, e você sabe que esse sofrimento é porque você precisa obedecer. Mas se você se encontra nesse lugar, se coloque de pé aonde você está, e eu quero orar por uma graça
sobrenatural do Senhor para te ajudar a caminhar nesse lugar de obediência. Se você entende, fala: olha, Deus, eu preciso obedecer e está muito difícil. Nós queremos orar por você para que a graça de Deus seja derramada sobre você e você consiga passar por esse momento, obedecer e colher os frutos lá na frente. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor olhe para a tua igreja que se colocou de pé agora, para aqueles que se colocam nesse lugar dizendo: Deus, eu preciso obedecer, me ajuda com graça. Deus, eu oro que o Senhor derrame uma graça, derrame um favor, derrame a bondade, a misericórdia e o favor do Senhor sobre o coração dos teus filhos, ajudando-os a andar em obediência mesmo no meio da dor, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio das perdas, mesmo no meio das dificuldades. Que a graça e o poder do Senhor seja estendido sobre estas vidas, seja estendida sobre esses corações. Ajuda-os a perseverar e eles colham o fruto da perseverança e da obediência diante do Senhor, para a glória do teu nome. Senhor, eu quero orar, abre-lhe os olhos para que eles vejam os frutos, esse lugar de obediência que o Senhor tem chamado os teus filhos. Tem um fruto, tem uma promessa de fruto, tem uma promessa de vitória. E eu oro agora no nome de Jesus, que os seus olhos se abram, para que você veja a promessa de vitória, e olhando para aquele que te prometeu e para a promessa de Deus, você seja fortalecida, fortalecido, para perseverar em obediência, mesmo no meio da dor. Em nome de Jesus. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Se doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
Aleluia. Deus é bom, amém? Aleluia. E hoje eu estava com outra camisa de manhã e eu resolvi colocar essa camisa. Vocês verem a minha roupa e a roupa da Edna, é casada. E essa é uma roupa típica da África. Quando as famílias vão à igreja, elas sempre se vestem com o mesmo tecido. Mesmo que sejam roupas diferentes, aquele tecido é daquela família. Onde você consegue olhar e identificar os filhos, o marido, a esposa, as filhas. E a Edna vestiu esse vestido, eu falei, nossa, vontade de vestir minha camisa. Ela falou, veste. E a gente tem como hábito estar sempre com a roupa assim de festa, né? No dia de apresentar as crianças. E Deus sabia que hoje era dia de apresentação. Pode dar um glória a Deus. A apresentação da Esther Vitória. Eu queria chamar a Esther e a Carolina para vir aqui. Estávamos orando no tempo de oração aqui no início. E a Carolina falou, pastor, eu quero apresentar minha filha, pode ser hoje? Eu falei, pode ser hoje. Aleluia. Oh, Jesus, que delícia. Deus é muito simpático, né? Olha que delícia. Olha. E esse é um lugar de bênção diante de Deus. Onde a Carolina está aqui como mãe, dizendo, Deus, eu apresento a minha filha ao Senhor. Eu consagro a vida da Esther para que ela seja para sempre do Senhor. Para que ela seja para sempre tua filha, para que ela seja para sempre parte da família eterna do Senhor. Se coloca de pé, estenda a sua mão. Vamos orar pela vida da Esther, pela vida da Carolina. Deus, no nome de Jesus, nós apresentamos essa família ao Senhor. Nós apresentamos a vida da Esther diante do Senhor. Obrigado, Jesus, por essa querida, preciosa, tão linda, esse presente do Senhor para a vida da Carolina. Deus, nós apresentamos ela ao Senhor e nós invocamos que a bênção do Senhor seja sobre a vida dela de forma inequívoca, sobre toda a sua vida, no nome de Jesus. Que a bênção do Senhor seja sobre você, Esther, que você se torne, cresça em graça e em sabedoria diante de Deus e também diante dos homens. Que o Espírito de Deus esteja sobre você, te faça caminhar em vitória, que a bondade do Senhor seja manifestada sobre a sua vida e sobre o seu coração, que a glória do Espírito Santo seja revelada a você e através de você muitos sejam atraídos até a presença do Pai. Deus, nós apresentamos a vida da Carolina diante do Senhor. Que o poder do teu nome envolva a vida dela, envolva o seu coração. Que a graça sobrenatural seja sobre a vida dessa mãe preciosa. Ó Deus, que diante do Senhor está aqui ofertando, apresentando a ti a sua filha, dizendo, Deus, cuida da minha filha. Deus, seja o Pai, seja o provedor, seja o Senhor, seja aquele que cuida da minha filha e de mim. Deus, em nome de Jesus, eu oro que sobrenaturalmente seja derramada uma graça sobre esta família, seja derramada uma graça sobre esta família, e que o poder do teu nome plenamente seja manifesto sobre a vida dela. Em nome de Jesus, nós dizemos sobre você, Esther, que bendita você seja ao entrar e bendita você seja ao sair. Que o Espírito de Deus esteja com você no campo e na cidade. Que o Espírito de Deus esteja com você dentro de casa e nas ruas e fora de casa. Que a bondade do Senhor te alcance e ande com você.
Que você cresça e seja uma mulher cheia do Espírito Santo. Seja uma criança cheia de alegria e de vida, e se torne uma mulher cheia do Espírito Santo, que anda em temor, que anda em obediência a Deus, que obedece em todas as situações, que consegue olhar para trás e dizer: a bondade de Deus é sobre mim. Nós profetizamos sobre a sua vida, Carolina, que a bondade do Senhor seja sobre você, que o Espírito de Deus te sustente, que a glória do Senhor caminhe com você e te faça andar em vitória, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te faça andar na presença dEle, que o Senhor te faça andar junto com Ele, se revele a você e através de você se revele a tua filha. Que a graça seja sobre ti. Amém. Receba a igreja com a paz do Senhor. É porque Deus tocou no meu coração de cantar Quem Mandou Largar a Rede. Amanhecer, eu nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Meu filho, eu vou te honrar. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Hoje é dia de festa. Aleluia. Nós queremos receber alguns irmãos preciosos aqui com a gente. Gisele, Irmã Maria do Carmo, Juliana. Vem cá. Pessoas que o Espírito Santo tem convocado para estar aqui nesse lugar. Aleluia.
Pessoas que o Espírito tem convocado, tem levado a esse lugar de posicionamento, tem chamado para fazer e viver o que Deus tem. Amém? Aleluia. Vem cá, orar pelas irmãs, esse povo bonito que está aqui. Pessoal, vamos recebê-las. Jesus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor trouxe para a nossa convivência essas queridas, Jesus, aqui para estar conosco, Jesus, muito obrigada. Senhor, e nós como igreja queremos recebê-las aqui para servir ao Senhor juntos aqui, Jesus, para honrar o Teu nome, para glorificar o Teu nome, Jesus. Senhor, que o Teu Espírito Santo as alcance de forma sobrenatural, Jesus, trazendo para elas experiências incríveis com o Senhor nesse tempo aqui, Jesus. E, Senhor, nós como igreja, Senhor, dizemos que é do Senhor para o Senhor, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Amém. Bem-vinda, fofinhas. Pode dar um abraço nesse povo aqui. Aleluia. Seja bem-vindo. Aleluia. O Senhor é Senhor da igreja, amém? E nós temos pessoas que também vão para outro lugar. Eu queria chamar aqui Rodrigo e Paula, Amanda, Gabriela e Arthur. Esses amados aqui, o Senhor, eles entendem que o Senhor tem chamado eles para ir para outro lugar. O pequeno, eu quero dizer que ele sai daqui devendo um churrasco para todo mundo. Cadê Paula? A Bíblia fala que Deus é bom em tudo que Ele faz, né? E esses amados têm entendido da parte do papai que é um tempo de ir para outro lugar, de servir em outro lugar, de dar fruto em outro lugar. E nós queremos abençoar a vida deles, né? Eles serviram, amaram, choraram, limparam, varreram, cozinharam, fizeram tudo o que precisava fazer. Mas agora o Senhor tem chamado eles para dar fruto em outro lugar. A igreja pertence ao Senhor. As pessoas pertencem ao Senhor. Amém? E nós queremos orar pela vida deles, enviando-os, abençoando-os, para que eles deem frutos, muitos frutos, para a glória de Deus. Amém? Estenda a sua mão. Vamos orar por esses amados, né? Aleluia. Oh, Deus. Papai, obrigado pela vida desses queridos. Deus, obrigado porque o Senhor nos ajudou, nos ensinou a amá-los. O Senhor nos deu o privilégio de servir o Senhor junto com eles. Deus, e obrigado porque o Senhor está direcionando e movendo eles para onde o Senhor deseja. Do jeito, daquilo que o Senhor tem planejado, porque nada fugiu ao teu controle. O Senhor sabe todas as coisas. Deus, nós oramos que o Senhor vá com eles. Nós os enviamos, que a graça seja sobre eles, que o poder seja sobre eles, que a unção seja sobre eles, que o favor do céu seja sobre eles, que eles produzam fruto a 100, a 60, a 30 por um, que a glória do Senhor seja sobre a vida deles, Pai. No nome de Jesus,
Obrigado pelo privilégio de tê-los aqui. E nós os abençoamos e dizemos que o Senhor os acompanhe e os conduza ao lugar de vitória, graça e glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu sei que o povo está ali chorando, né? Vou ficar aqui em cima para me parecer grande perto do Rodrigo. Oh, Jesus. Oh, meu querido, você é precioso. Que a graça seja sobre você. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Vá em paz, Deus te abençoe. Tem marmita maravilhosa. Amém. Você pode vir aqui abraçar os irmãos.